Muito bem. Amigos, desculpe, essa pequena falha aí da apresentação do material, então, trazendo de novo para vocês a questão do perispírito. Vamos tentar entender isso do início, porque toda a nossa visão tradicional parte do corpo, como se nós fôssemos o elemento principal, não é? E que toda a estrutura espiritual fosse algo acessório. Na verdade, a coisa não é assim, então vamos colocar, eh, na sua proposta efetiva, né. E vamos entender um pouco do que Kardec disse a nós a respeito disso. O que Kardec nos disse? Falando a respeito do perispírito, que foi uma coisa extraordinária que ele trouxe para a humanidade, que mal compreendia o próprio ser físico, o corpo físico, e quando muito tinha uma breve noção, da questão, digamos, do espírito, da alma, sem uma compreensão muito adequada. Kardec diz para nós, de forma muito sábia e muito humilde, assim, né, no Livro dos Médiuns: "Não conhecemos ainda a natureza íntima do perispírito, mas podemos supô-lo constituído de substância elétrica ou de outra espécie de matéria tão sutil como essa." Também ele diz, em outro momento no Livro dos Médiuns, algo que seria muito importante a gente registrar desde o início aqui desse nosso encontro, que ele diz assim, falando sobre o perispírito: "Este último, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, é também material, apesar de não termos, até o presente momento, podido captá-lo e submetê-lo à análise." Vocês percebem o que Allan Kardec está nos dizendo? Ele reconhece o perispírito e percebeu nas análises, pesquisas que ele fez, que tinha uma parte do perispírito que era fluídica, mas que outra era material. Alguém já se deteve a pensar a respeito disso? Acho que precisaríamos, né, expandir esse conceito para a gente compreender o que ele quis dizer com isso. Mais adiante, já na Gênese, 5, 6, 7 anos depois do Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos diz o seguinte: "O espiritismo experimental", lembram, senhores, da ciência experimental espírita? É a ciência estabelecida pelos espíritos através de Allan Kardec, que deveria ter dado e dar ao homem compreensão maior a respeito de si mesmo, da natureza, de Deus, de todos os elementos. Nós não temos nas estruturas das nossas instituições espíritas, mas as reuniões instrutivas que realizava Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o espiritismo experimental. O que é experimental? É teste, é análise, é pesquisa, é dúvida, é debate. Não por tolice, não por teimosia, não por imprudência, mas com uma característica exatamente da proposta da ciência. A ciência pesquisa para saber melhor, para conhecer, para desvendar, para aprofundar conhecimento. Então, diz Allan Kardec na Gênese: "O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e sua ação sobre a matéria." Está lá no capítulo 14 da Gênese, os fluidos. "Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo pelo nome de corpo espiritual." Isto é, corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível. Então, Kardec nos apresenta o conceito do perispírito
E isso é que nós temos é com esse elemento, digamos, com esse conceito genérico, amplo, que mais ou menos nós temos permanecido desde a da sua partida, do seu desencarne em 1869. Kardec diz 2 vezes a mesma coisa, ou ele amplia um pouco, e eu vou trazer para vocês o seguinte: a primeira foi no Livro dos Médiuns, em 1861, 62, e depois em 1868 na Gênesis. Ele diz assim: ó, a medicina, considerando apenas o elemento material ponderável, priva-se do conhecimento de uma causa permanente de ação na apreciação dos fatos. Lembraremos somente que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. Então ele diz: o ser humano passa por certas situações que a medicina aborda e não consegue dar uma explicação. Vou dar um exemplo. A pessoa percebe que está com uma dor, com um mal-estar. Ela vai ao médico, reporta o assunto e o médico pede uma série de exames e hoje a medicina tem avançado bastante, temos ressonâncias magnéticas, tomografias, exames de sangue dos mais variados e outros tantos. Os médicos fazem toda uma revisão e, às vezes, nenhum exame acusa ou justifica ou explica aquele mal-estar, aquela dor que nós sentimos. Desde Kardec era assim, até hoje é assim. Porque o perispírito, o conhecimento do perispírito, é a chave para se alcançar a explicação. Passado alguns anos, na Gênese, Kardec amplia o conceito da medicina e aumenta a percepção e inclui também a psicologia. Ele diz: o perispírito representa importantíssimo papel no organismo e num sem número de afecções que se relacionam com a fisiologia e a psicologia. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e fornece a chave, ele diz, a chave outra vez, para a compreensão de uma multidão de fenômenos até então incompreendidos pela falta de conhecimento da lei que os rege. Amigos, isso é de uma importância fundamental. Kardec está dizendo: não sabemos, mas precisamos pesquisar. O que que ele disse em 1868, um ano antes de desencarnar? Fenômenos até então incompreendidos. Então, ele também admitia que naquele momento ainda não sabia. Na própria Gênese, mais adiante, ele diz assim: ainda não possuímos senão as balizas do mundo invisível, e o futuro nos reserva, sem dúvida, o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que para nós ainda é um mistério. Então, Kardec trouxe o conceito e deixou claro que precisarmos trabalhar, estudar, pesquisar com muito mais seriedade, profundidade e vontade. Muito interessante, lendo uma obra de Leon Denis, aliás, essa obra para mim tem uma importância extraordinária, Depois da Morte, pelo seguinte: essa obra me toca, assim, de uma maneira especial. Bom, Leon Denis é uma maravilha como um todo, todas as suas obras são apreciadíssimas, apreciáveis, inestimáveis. Mas essa obra, particularmente, foi uma das obras que, depois de uma sessão mediúnica lá em Santa Maria, quando o jovem Eurípides Barçanufo recebeu do tio dele esta obra, ele passou a ler a noite toda lendo. Quando ele terminou a leitura da obra, ele acordou, ele de um católico,
extraordinário líder da Mocidade Católica de Sacramento, ele se tornou espírita a partir da leitura desta obra, depois da morte de Leon Denis, que tinha sido presenteada a ele por um tio dele que ele muito apreciava e amava. Então, o que que diz Leon Denis nesta obra? Logo no início, ele diz assim: na antiguidade, tinham outra maneira de ver e um proceder muito diferente. Os sábios do Oriente e da Grécia não desdenhavam observar a natureza exterior, quer dizer, o corpo, a matéria, aquilo que a ciência pode ver, tocar, né? Porém, era sobretudo no estudo da alma, de suas potências íntimas, que descobriam os princípios eternos. Para eles, a alma era como um livro em que se inscrevem, em caracteres misteriosos, todas as realidades e todas as leis. Então, muito bem registrado. E aí ele conclui dizendo o seguinte: pela concentração de suas faculdades, ou seja, referindo-se às antigas doutrinas, os antigos sábios pesquisadores, pela concentração de suas faculdades, pelo estudo profundo e meditativo de si mesmos, elevaram-se até a causa sem causa, até ao princípio de que derivam os seres e as coisas. Qual é o princípio de onde derivam os seres e as coisas? Deus, a essência divina. E aí ele diz: as leis inatas da inteligência explicavam-lhes a harmonia e a ordem da natureza, assim como o estudo da alma lhes dava a chave dos problemas da vida. Chave usou a mesma expressão de Kardec, a chave. Bom, e aí bom, já que as doutrinas antigas, os sábios, que doutrinas eram essas? E a obra apresenta quais são. E eu fiquei muito curioso a respeito disso, né, porque a minha compreensão era como a compreensão genérica daquela ideia de corpo, perispírito, espírito. Então, quando eu li isto aqui, falei: "Bom, a que ele está se referindo?". E aí ele vem e fala a respeito da Índia, tanto na época dos Vedas, como depois do budismo. Ele fala do Egito, ele fala da Grécia, da Gália, etc. e tal. Falei: "Bom, onde que eu vou aprender isso? Onde que eu vou descobrir isso?". E aí fui no professor Google. E aí estava lá o perispírito, os corpos do homem segundo as diversas escolas filosóficas. Aí eu acho esse slide que vocês estão vendo aí. Não sei se ele está claro, tá? Mas, basicamente, ele tem ali uma série de correntes, né, ele fala da budista esotérico, da vedantina, da egípcia faraônica, etc e tal. E aí o que que eu descubro? O que que eu verifico? Que todos esses elementos, esses que dedicaram a vida inteira a pesquisar, a andar para dentro, até chegar no alcance da conexão com a causa superior, eles percebiam o ser integral não apenas em corpo, perispírito e espírito, mas em 7 elementos. Esses que ele, Leon Denis, julgou que tinham ou estavam fazendo um trabalho muito mais ou haviam feito um trabalho muito mais profundo e detalhado do que nós temos feito até hoje. Então, qual é o resumo disso? Eu não sei se eu não estou colocando aqui de forma clara para vocês, mas está ali, ó, os 7 elementos. A partir do corpo átmico, que é o espírito, e ele tem os 7 corpos até o corpo físico. É sobre isso que nós vamos falar aqui, que eu vou procurar detalhar para vocês pouco a pouco. Deixa eu ver se
fica mais claro aqui. Não, muito bem. Então, aí estão os 7 elementos e com calma vamos tratar deles um por um. Entendendo o seguinte, o que que a gente observa naqueles 7 elementos? Que tem 3 acima que poderíamos tratá-los como a tríade superior. As designações são variadas de escola filosófica para escola filosófica, eu escolhi apenas uma delas. Então, a partir do espírito, o corpo átmico, o corpo búdico, o mental superior, o mental inferior, o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. O que que é a tríade superior? Aqui entrou um aspecto muito interessante, que é o seguinte: o que que diz Allan Kardec com relação, ao perispírito? Na Gênese tem uma observação de Kardec que diz o seguinte, capítulo 14, os fluidos, item 8. Ao deixar a Terra, o espírito deixa aí seu envoltório fluídico, seu perispírito, e reveste um outro apropriado ao mundo onde deva viver. Vocês não acham, se o perispírito é um elemento permanente, como é que ele pode deixar aí? Ele pode deixar aí se nós fizermos aquela divisão que Kardec fez, uma parte é fluídica, uma parte é material. E aí a gente vê o seguinte, que tem 3 partes superiores que são fluídicas, permanentes, e tem 4 partes que são materiais, desde o corpo denso ao duplo etérico, que é material gasoso, que evapora horas depois do fenômeno da morte para o corpo físico, o corpo astral, que embora material é mais quintessenciado, e o próprio mental inferior. Então, esses 7 corpos, nós podemos dizer o seguinte, os 3 de cima, o espírito e todos os seus bancos de dados, esses são permanentes. Aí guarda-se a informação, a memória, a consciência. E os de baixo variam de acordo com cada encarnação, quando voltamos ao corpo físico e formamos uma nova personalidade. E aí temos esses elementos. Vamos tentar vê-los com mais detalhe. Por que precisamos de corpos? É bom explicar por que que o espírito precisa de corpos ou subcorpos. Nós produzimos, por exemplo, energia numa hidrelétrica, numa voltagem enorme, 800.000 volts. Nós não poderíamos ligar o nosso aparelho de celular para carregar em 800.000 volts, ele se desintegraria. Então, a energia produzida numa usina hidrelétrica, ela caminha pelas estradas, naqueles grandes cabos de alta tensão, ali a 300 e tantos, 400.000 volts, né? E quando chegam nas cidades, nas subestações, aquilo é rebaixado para 13.000 volts, e aí aquilo é colocado ou numa rede subterrânea ou numa rede aérea, nas nossas cidades, tem um transformador e aquilo transforma a energia em 110 ou 220, e a gente pode conectar o nosso aparelho e fazer a televisão funcionar, o ar-condicionado, carregar o celular, usar um eletrodoméstico qualquer. Nós não poderíamos ligar esse eletrodoméstico lá na geração inicial, ele seria desintegrado pela potência. O espírito, a centelha divina, ela é de uma potência extraordinária de energia, ela desintegraria o corpo. O corpo não resiste a um cabo de alta tensão, ele se desintegra. Se bater um cabo de alta tensão numa pessoa, a pessoa às vezes chega a ficar reduzida, toda esturricada, condensada. Imagina se 13.000 volts não aguenta, se aguenta aí 800.000 volts. É a questão do espírito. Então, esses corpos todos, eles servem de atenuação, rebaixamento energético, para que, através
dos diversos conjuntos de chakras, a energia que vem do espírito vai sendo rebaixada, eh, de forma adequada, ajustada, equilibrada, pouco a pouco, para que chegue ao corpo e garanta ao corpo saúde, harmonia, perfeito. Então, também esta é uma das razões de termos uma sucessão, de corpos, que também tem outras funções que nós vamos vê-los. Então, o que que seria o corpo átmico, o espírito, a centelha divina? É a criação divina, que nós vamos ver, né. Eh, eu gostaria de dizer para vocês que a melhor, definição que eu vi a respeito do nosso corpo átmico em relação a nós, está na obra do professor Carlos Torres Pastorino, chamada Sabedoria do Evangelho. Carlos Torres Pastorino é aquele dos Minutos de Sabedoria, tá? Vale a pena conhecê-lo, suas obras extraordinárias. Ele tem uma obra chamada Sabedoria do Evangelho, composta de 8 volumes de 150 páginas, mais ou menos cada um, são 1.200 páginas. E ele falando a respeito do corpo átmico, e de Deus, né, da nossa criação, ele diz assim, ó: "A centelha divina, sem jamais separar-se e nem destacar-se do seu foco, ou seja, nós nunca estaremos desligados de Deus, do foco divino. Entretanto, afasta-se dele, não espacial e nem temporalmente, mas vibracionalmente, baixando suas vibrações, concentrando-se, contraindo-se, chegando ao ponto mais baixo que conhecemos, solidificando-se na matéria." Então, eh, Allan Kardec diz assim: "O espírito é criado simples e ignorante, porém perfectível." Quando nós descemos ao nível da matéria, a gente não se desconectou de Deus, mas vibracionalmente estamos numa seção muito baixa e Deus está lá no ápice. E essa é a nossa jornada evolutiva de, pouco a pouco, melhorando, como eu falei no nosso encontro anterior, a gente melhorando, evoluindo emocional, eh, intelectual e principalmente moralmente, nós vamos ascendendo, nos depurando, a ponto de fazermos o caminho de volta, o nosso encontro com o nosso Criador, para dizermos: "Eu e o Pai somos um." Então a evolução é o caminho de volta à origem. Nós, ao descermos ao nível da matéria, estamos vibracionalmente muito baixos. Não estamos distantes de Deus nem por uma questão física, nem geográfica, não é distância, é vibração. Muito bem. Então, tudo começa quando Deus emite uma centelha e cria, individualiza um de nós. E Deus faz isso o tempo todo. Então, obviamente, a centelha é divina, né? É a essência divina, a consciência pura. O corpo átmico é também chamada a partícula da vida, o princípio coordenador, o eu cósmico, o eu crístico, a mônada, a semente da vida. É o espírito puro, imanente, transcendente, inexplicável e indescritível, segundo os nossos padrões humanos. Então, obviamente, o corpo átmico é o ser principal, criação direta do absoluto, é a parte imortal e fonte de toda a vida, a causa criada e eterna. No palco das reencarnações, cada ação do espírito leva à evolução. À medida que cresce, aprende, se aperfeiçoa e o ser vai se despindo desses corpos todos que nós estamos fazendo referência, né? Dos mais pesados e densos até os mais sutis, como nos explica Kardec no Livro dos Espíritos,
quando nós chegamos atingimos um certo estado de pureza, né, então, nesse momento, nós não mais precisamos encarnar, não precisamos mais de parte dos nossos corpos, que hoje nós ainda estamos aqui tratando e, digamos, convivendo com eles, né. O corpo que vem logo a seguir é muito interessante e que vale a nossa reflexão. Segundo as várias terminologias, é chamado de corpo búdico, né. É uma estrutura extremamente sutil, né, atemporal, quer dizer, porque ela é permanente, e vamos lá. O que que temos do corpo búdico? Dimensão ou corpo búdico, conhecido como corpo cósmico, detém o grande núcleo de consciência potencializado ao máximo, à semelhança de um átomo espiritual. É nessa dimensão cósmica, búdica e imortal que são registrados todas as experiências multimilenares e os acontecimentos em seus mínimos detalhes. Aí está o nosso HD, o nosso banco de memórias. Tudo está aí registrado, desde a nossa criação e todas as experiências que nós temos passado. Ele constitui a primeira estrutura vibratória que, envolvendo o espírito, manifesta-se de modo ativo. É onde estão armazenadas as experiências e acontecimentos ligados ao ser e de onde partem as ordens do reciclar permanente das experiências mal resolvidas. E aqui é que nós vamos ver uma coisa muito interessante. Ainda sobre eles, o seguinte: essa dimensão pode ser dividida em três partes ou subníveis, chamadas de almas moral, intuitiva e consciencial. Muito bem, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos, a questão 621 do Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Qual é a resposta? Vocês se lembram? Na consciência. Questão 621. Então, o gabarito, a lei divina, é um programa de fábrica que está instalado em nós aí, neste corpo. E o que que ele disse ali? Que eu acabei de ver aqui, ó. O que que ele diz ali? O corpo búdico constitui a primeira estrutura, é onde estão armazenadas as experiências e acontecimentos ligados ao ser e de onde partem as ordens do reciclar permanente das experiências mal resolvidas. Bom, Deus está em nós aí. O gabarito divino, a lei divina está em nós aí. Tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós deixamos de fazer, tudo que nós, de alguma forma, produzimos, é levado ao plano da consciência. A consciência analisa o fato, o pensamento, a ação, a omissão, e diz: isto está bem, de acordo com o gabarito divino, ou isto ainda não ficou satisfatório. Ao contrário, o que acabou de acontecer não foi bem realizado, é até reprovável. A consciência não aprova aquela situação e diz: volta lá e faz de novo. E aí o magnetismo faz o seu papel e a gente fica reciclando, vivenciando novos cenários similares. Por isso que quando nós temos um problema, muitas vezes eles se repetem, se repetem, se repetem, às vezes por diversas encarnações. Por quê? Porque nós, de forma ou por ignorância, ou por teimosia, por rebeldia, mesmo às vezes sabendo que aquilo é impróprio, que aquilo é inadequado, não resistimos, ainda não temos dentro de nós uma estrutura suficientemente forte, equilibrada, para, de alguma forma, dizer não, resistir e dizer não. E a gente repete o erro. Quando o processo é analisado na consciência, a consciência não aprova. E quando ela não aprova, imediatamente ela reenvia para retrabalho.
E aí o retrabalho, o magnetismo, vai puxar, vai atrair magneticamente um cenário onde seremos envolvidos para que possamos repetir a experiência tantas vezes quanto forem necessárias, até que sejamos capazes de fazer aquilo de forma adequada perante as leis divinas. Toda a estrutura está aí. Ou seja, quando diz: "Ah, não cai um fio de cabelo, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba", porque Deus está em nós aí. A consciência é Deus em nós, observando cada ato, cada pensamento, cada gesto nosso. Exatamente por isso aquilo que está bem feito, ela assimila e diz: "Parabéns, é seu, pode guardar", é acervo do espírito, aquele tesouro que a traça não vai destruir, que a ferrugem não vai acabar. "Ajuntai tesouros no céu", dizia Jesus, são esses. Quando a gente faz de modo apropriado, de acordo com a lei divina, os registros, o corpo búdico, a consciência aprova e guarda como patrimônio acervo do espírito aí, nesse grande banco de dados. É importante a gente lembrar o seguinte, né, quando a gente compra um celular, um computador, ele vem com programas de fábrica. A gente até pode botar alguns outros aplicativos, mas aqueles de fábrica a gente não consegue tirar. Então, estão aí a consciência, olha, os 3 elementos que Deus instalou em nós, né, a potência moral, né, a potência intuitiva e o núcleo consciencial. É interessante, o que é a potência intuitiva? Por que a gente não tem acesso ao nosso banco de dados? Vamos ver isso lá no final, eu volto nesse assunto aqui, né, para a gente poder fechar depois. Mas, então ele descreve aqui como são, né, esses corpos, né, e logo a seguir nós tivemos o corpo átmico, o corpo búdico e agora nós temos o corpo mental. O corpo mental é um terceiro campo, né, energético, de dimensão superior ao corpo astral, que é o perispírito. Vibra a uma frequência mais sutil, mas ele interpenetra o campo astral. É o campo pelo qual, pelo meio, o espírito encontra a sua expressão. Está associado à função intelectiva. Ele não possui órgãos internos que se assemelhem aos do corpo físico. Por quê? Porque ele é um corpo permanente e se nós nos transportarmos da Terra a um outro planeta, pode ser que lá em outro planeta, eh, os elementos da nossa tabela periódica sejam completamente diferentes. Aqui nós temos oxigênio, hidrogênio, azoto, então toda a nossa estrutura é composta dos elementos que existem no planeta Terra. Se nós nos transportarmos a um outro planeta, pode ser que lá a estrutura seja completamente diferente. Então, nós teremos que formatar uma estrutura perispiritual de acordo com aquele planeta, com aqueles elementos daquele planeta. E aí, havendo o espírito, o corpo átmico, o corpo búdico, com a memória, com os arquivos, com as informações, com todos os elementos, com a inteligência, com a mente, esta mente começará a produzir os corpos que vêm abaixo, de acordo com os elementos constantes existentes naquele planeta. É importante lembrar, ninguém encarna sem o perispírito, porque o perispírito, nós vamos ver lá mais adiante, é o modelador biológico do corpo a ser produzido na matéria. Vamos lá? O corpo mental, na verdade, ele é o idealizador e mantenedor das formas e do funcionamento dos corpos que lhe são inferiores. Então, ele é que dá a sustentação. É o veículo que se utiliza o eu cósmico para se manifestar como intelecto concreto e abstrato. E nele, a vontade se transforma em ação. Ali temos todo o campo do raciocínio elaborado, todas as capacidades da mente,
os fenômenos de cognição, memória, avaliação dos nossos atos, que eu já comentei, pois é a sede da consciência ativa manifestada. É considerada a fonte da intelectualidade. A dimensão mental interage constantemente com certos aspectos da personalidade. Personalidade é o espírito enquanto encarnado, né? Eu, personalidade, Paulo, uma personalidade de um espírito que já encarnou muitas vezes com outras personalidades. Eu sou apenas uma delas, né? A dimensão mental interage constantemente com certos aspectos da personalidade. Então, o espírito vai ainda, o espírito que está se elaborando, né? Foi criado simples, ignorante, porém perfectível, né? Então, ideais, altruísmo, códigos morais, todo esse processo vem daí, né? Eh, bom, teríamos aqui uma infinidade de coisas a falar. As pessoas falam muito sobre aura, né? As porções periféricas do corpo mental constituem a aura, que tem tamanhos e cores variáveis de acordo com a frequência dos campos vibratórios gerados pelos pensamentos. Então, se a pessoa é uma pessoa amorosa, educada, vigilante, que se esforça em manter um padrão moral, uma mente, um pensamento, um linguajar, um conversar elevado, educado, a própria leitura, aquilo que assiste, né? Então, nesse caso, a aura refletirá cores adequadas de acordo com esse padrão. Ao contrário, se a pessoa é invigilante, não consegue realizar escolhas adequadas em relação à sua própria vida, aquilo que assiste, aquilo que conversa, aquilo que compartilha, aquilo que aceita como verdade ou mentira, eh, suas preferências de todo tipo e ordem, né? Sejam elas culturais, artísticas, né? Intelectuais, profissionais, tudo isso vai refletir na nossa estrutura, na nossa aura, que vai se apresentar luminosa ou apagada, bonita ou feia, de acordo com cada um de nós, né? A aura revela a tônica, a nota tônica do campo mental das pessoas. Então não tem mágica. Nossa aura, se vem um espírito e nos observa, pela nossa aura, ele sabe exatamente quem nós somos. Quando nós estamos aqui na matéria, nós podemos pentear o cabelo, fazer uma maquiagem, botar uma roupa, até botar a cara com uma certa aparência razoável. A gente até pode enganar a si mesmo e aos outros. No que diz respeito ao plano não físico, metafísico e espiritual, é, é diferente. Porque o perispírito, a nossa aura, revela pela sua estrutura, pela sua luminosidade ou a falta dela, exatamente quem nós somos. Muito bem. O corpo mental, como eu disse para vocês, o espírito tem uma energia enorme, ele não pode ser conectado ao corpo físico. Então, no corpo mental, já tem um primeiro conjunto de chakras que recebe a energia do espírito e começa a processar isso para distribuir para os corpos que estão abaixo, né? Ele tem um conjunto de chakras que, de alguma forma, vai acabar se refletindo lá no nosso corpo físico, tá? Que estão concentrados, os chakras, nos centros nervosos, nas glândulas endócrinas, né? Bom, na verdade, isso, a coisa funciona assim, essa energia dos níveis mentais produz efeitos na condição física, mas numa espécie de cascata que vem do mental para o astral, para o etéreo, para o físico. Por isso que às vezes a gente sente um mal-estar que está no corpo astral ou no duplo etérico, e a gente vai ao médico, ele não descobre, porque ainda não chegou no corpo físico. Você fala: "Estou com dor".
eu tô me sentindo mal, tem alguma coisa esquisita, mas ela ainda não se exteriorizou no corpo físico. Por isso Kardec falou lá atrás que o conhecimento do perispírito é a chave para a solução de quase todos os problemas da medicina e da psicologia. Porque também nessas estruturas estão escondidas ou depositadas, armazenadas, as emoções, os sentimentos. Mas vamos ver, né? Então, ainda sobre o corpo mental, quando existe uma relação harmoniosa entre os diferentes aspectos da personalidade, esse fluxo de energia vai de nível em nível em maneira adequada e o corpo tem muita saúde. Isso, em geral, não é verdade para a maioria de nós, porque a humanidade vive em desequilíbrio. E aí, nós já temos excesso ou falta de energia, por isso que a gente observa chakras, às vezes, parados, às vezes rodando no sentido anti-horário, e se ele roda em sentido anti-horário ou está parado, ele não está abastecendo o corpo físico na proporção, na qualidade de energia que ele precisa. E aqueles órgãos correspondentes àqueles chakras, depois vão revelar desajustes, desarmonias e problemas de saúde. É isso que ele está dizendo aqui. E o corpo mental, ele é dividido em duas partes, o mental superior e o mental inferior. O mental inferior faz parte da tríade divina, corpo átmico, o corpo búdico e o mental superior. Esses são permanentes e guardam todas as informações, toda a memória, toda a consciência do espírito desde sempre, né? E o mental inferior, já ele trabalha mais numa questão concreta em relação à personalidade encarnada, eu. Ele está muito mais relacionado a mim, do que a estrutura do espírito como um todo. Então, o mental superior elabora e estrutura princípios e ideias abstratas, buscando sínteses ou conclusões, que, por sua vez, são geradoras de novas ideias, e é o processo responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o nosso embasamento filosófico. Quer dizer, ele trabalha num plano muito alto. Já o mental inferior trata de percepções simples e bem objetivas, objetos materiais. Se eu quero comprar uma casa, como é que eu me relaciono com pessoas, o veículo, qualquer coisa de ordem muito mais prática e física, né? A aparência do corpo mental superior é esta aqui, ó. Eu vou passar ele para cá, ó, ele está aqui de novo. E aqui, ó, essa estrutura reflete todos os elementos. A gente precisaria aqui fazer um seminário só sobre isso, tá? Porque essas pétalas aqui promovem para um médium vidente que consegue separar, se os corpos forem separados, e o médium vidente observar este elemento aqui, o corpo mental superior, por aqui ele faz diagnóstico de saúde, de obsessão, de auto-obsessão, e de uma série de outros em relação a sentimentos, emoções, em relação, inclusive, a esses corpos que eu estou me referindo, né? Tá? Todas as desarmonias podem ser estudadas, percebidas e lidas nessa figura que está aqui. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma série de médios, e ainda trabalho, que eles observam isso aqui e me dizem: olha, eh, o mental inferior está com problema. Olha, o duplo etérico está ali na. O 5 e o 6 aqui embaixo referem-se ao duplo etérico. Um refere-se a emoções e o outro a sentimentos. Dependendo da coloração e da pétala, da forma como ela está, é possível um diagnóstico. Então, todas as informações podem ser vistas, observadas através do corpo mental aí. Já é um instrumento muito interessante de trabalho nas reuniões de cura, nas reuniões de desobsessão, se
os médiuns estiverem treinados, capacitados para não apenas desdobrar a estrutura da pessoa, mas desdobrar, por seções, por o duplo etérico, o corpo astral, o mental inferior, o mental superior. É possível daqui tirar uma série de informações e a partir daí ações, regenerativas ou para harmonia, para equilíbrio do ser que está sendo analisado através dessa metodologia. Aqui, ó, diagnose de desequilíbrios via mental superior. Tem todo um campo aqui. Ó, se vocês observarem as 3 pétalas de cima aqui, são os bancos de memória, são todos ali. Qualquer dúvida, me mandem uma pergunta depois que eu terei prazer em explicar. Bom, já falamos sobre o corpo mental superior, né? E vamos falar, e o corpo mental inferior é essa forma aí, ó. O mental inferior, que é o primeiro corpo material, porque os 3 de cima são fluídicos, etéricos, energia. Este já é material, bem quintessenciada, mas esse é o corpo mental. Essa é a forma que ele é percebido pelos médiuns videntes, ou por médios que, embora não videntes, em sonambulismo ou desdobramento, espontâneo ou induzido, eles conseguem observar isso aí. O mental inferior apresenta-se no plano mental como um corpo ovalado, mais largo, menos denso que o corpo astral, nebuloso e extremamente luminoso, tá? A função intelectiva do corpo mental inferior é englobar percepções que sensibilizam os 5 sentidos comuns ao homem terreno. Então ele comanda os nossos sentidos físicos. Ele está ligado aos nossos sentidos físicos. É o corpo cognitivo, cujo raciocínio é naturalmente seletivo e impressiona diretamente o sistema nervoso. Está diretamente relacionado à personalidade encarnada, enquanto-se ligado ao chakra laríngeo, aqui na garganta, o chakra da expressão. Bom, o mental inferior é conhecido como a mente objetiva, né? E ele trata e controla as emoções. Por isso, Kardec disse da importância da psicologia conhecer a respeito do perispírito. Lembra daquela expressão, sentimento ilhado, morto amordaçado, volta a incomodar? Muitas vezes a medicina constata um tumor, um câncer numa pessoa e diz: vai ter que fazer uma cirurgia. Depois da cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormônios, remédios. Tudo isso são ações físicas em cima do efeito. Muitas vezes, tudo aquilo podia ser evitado se penetrássemos o perispírito, o campo da emoção, e lá descobríssemos um rancor, uma mágoa, a impossibilidade do perdão e, portanto, aquilo vibrou tanto e tão negativamente que foi repercutir no órgão correspondente sob a forma de um tumor. Então faz-se uma cirurgia, retira-se o tumor, faz-se tratamento, químio, radioterapia e outras, sejam lá quantas forem, e passados 6 meses, alguém diz, não é? Alguém diz: "É, infelizmente temos aí uma reincidência da doença no órgão do lado". Por quê? Porque o sentimento continua lá produzindo energia deletéria. Retirou o órgão físico, mas não retirou a causa raiz, a essência que está guardada lá na estrutura do perispírito. Por isso é tão importante trabalhar os sentimentos e as emoções. Por isso é tão importante a benevolência, a indulgência e o perdão, para consigo mesmo, para com os outros.
Kardec sabia o que estava falando quando disse da importância de estudar o perispírito. Muito bem. E aí aparece uma figura chamada um cordão de ouro. Como é que se fazem essas conexões entre aqueles 3 departamentos lá em cima, o corpo átmico, o corpo búdico, o mental superior e o resto? Vamos ver aqui, ó. Vocês podem ver que tem uma coisa dourada entre o corpo mental, o terceiro corpo, o mental superior e o corpo astral, por cima existe um elemento chamado cordão de ouro. Esse cordão é um órgão extrafísico que liga o corpo astral ao corpo mental. É responsável pelas transferências energéticas de nível superior, não se desfaz nem se rompe após a morte do corpo físico. Tá? É responsável pelas informações e mentalizações realizadas do corpo mental em direção ao corpo astral inferior em vibração. A sua sede está no corpo mental. Então, esse cordão, como elemento sutil de estrutura mental, sobrevive aos choques, entre choques biológicos, mesmo em relação à desencarnação e reencarnação. Ele é permanente. O elemento mental do cordão de ouro possui dupla atuação extrafísica. Ele representa a conexão mente-perispírito e segue como ligação do plano dos sentimentos ao plano das emoções. Acredito que muitos de vocês nunca tinham ouvido falar deste elemento. E aí, descendo, chegamos no corpo astral, o famoso perispírito, né? É o modelador biológico. Kardec diz, quando fala dos fluidos, da reencarnação na Gênese, ele diz, logo após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, quando vai se formando o embrião, do perispírito daquele que é o futuro reencarnante, sai um laço fluídico e conecta-se ali ao embrião. E a partir dali, o perispírito vai comandar, aproveitando-se da genética do pai e da mãe, ele vai comandar o processo de formação daquele ser que acaba de se formar biologicamente. Se de um espírito não partir esse laço e conectar, a mulher pode ter até uma gestação. Ela simplesmente, ela simplesmente, a criança nascerá morta, porque não tem um espírito designado. Quando o espírito é designado, ele é atrelado ali logo ao embrião, de imediato, logo após digamos, a fecundação do óvulo pelo perispírito. Então, aí ele vai passar a atuar. Obviamente, se o perispírito estiver organizado, o corpo receberá todos os benefícios dessa organização. Se, ao contrário, esse perispírito estiver desorganizado, porque o indivíduo que vai encarnar, digamos, morreu por uma série de fatores desequilibrantes, tais como um ato de suicídio, em que ele pode ter lesionado um ou vários órgãos, ou por vícios tipo álcool, drogas ou qualquer outro elemento, ou até por ações morais onde nós agredimos outras pessoas verbalmente, moralmente, fisicamente, podemos, com todos esses elementos, ter desequilibrado o nosso perispírito. Este perispírito em desequilíbrio, maculado, é a matriz. Quando ele tentar imprimir um novo corpo, esse novo corpo imprimirá os defeitos que ele possa trazer consigo, né? Se tentarmos tirar uma cópia de algo que está rasurado, riscado, a cópia apresentará o mesmo defeito. Essa é a questão, não é? Então, o perispírito é o modelador biológico e ele vai determinar equilíbrio,
harmonia ou desajuste, até enfermidade. É com o corpo astral que os espíritos vivem na dimensão astral, ou seja, quando a gente desencarna, é nessa região, é com esta aparência que a gente se apresenta. Eu faria aqui um breve parêntese, que é o seguinte: obviamente os espíritos superiores, os mais evoluídos, têm muito mais controle sobre isso, não só na questão da memória, como na questão da própria estrutura. Nós já vimos várias vezes pessoas, de grande categoria, que desencarnaram com 80, 90 anos, mas pessoas que sempre se dedicaram à prática do bem, né, tiveram uma vida adequada. E quando eles aparecem para nós, 2, 3 meses depois do desencarne, às vezes eles se apresentam muito mais jovens. Se desencarnou com 90 anos, às vezes ele vem com uma aparência de 30, 40, 50, porque ele determina a aparência que ele quer ter. Ele tem controle sobre a sua estrutura perispiritual, que ela tem, uma das características do perispírito é a plasticidade. Agora, isso depende do grau de compreensão, maturidade, moralidade de cada um, não é? Até porque a grande parte daqueles que desencarnam nem sabe que desencarnaram, principalmente quando as pessoas estão presas a crenças equivocadas, né, como aquela ideia, digamos, de céu, de inferno. Se eu desencarnei, se eu não estou no céu, se eu não estou no inferno, eu estou o quê? Encarnado. E aí o indivíduo, nem embora desencarnado, parece que ele permanece vivendo aqui na terceira dimensão, em vez até de aproveitar, a liberdade que o fenômeno da morte lhe trouxe para o perispírito e buscar mais compreensão no mundo espiritual, na quarta dimensão. O corpo astral tem várias designações: corpo emocional, corpo luminoso, perispírito. Bom, tem uma série deles, corpo espiritual, né? Ele está, em geral, ligado muito mais ou correspondente aos chakras umbilical, né, o plexo solar, como eu já disse, é o modelador biológico, né? E com esse corpo que os espíritos vivem na dimensão astral, que pode ser mais ou menos denso conforme o grau evolutivo do seu possuidor. Bom, aí a gente sabe que o perispírito, propriamente dito, segundo as pesquisas, tem cerca de quase 20 distintas propriedades, como plasticidade, odor, densidade, luminosidade, uma série de outras, né? E tudo isso está atrelado ao grau evolutivo de cada um. Os espíritos muito materializados vivem na erraticidade junto a nós. Eles nem percebem que desencarnaram, né? E, obviamente, aí existe um outro conjunto de chakras, tá? Um outro conjunto de chakras, e nós temos uma outra figura chamada cordão de prata. Vou mostrar para vocês onde está o cordão de prata. Aqui, ó, é esse cordão que liga aqui o terceiro da direita para a esquerda, o corpo físico, corpo etéreo. Em cima tem o cordão de prata que vai do corpo astral até o corpo físico. Bom, o corpo astral é constituído de células de fluido astral com vida própria. Essas células de tecido astral acompanham a evolução do espírito nas diversas e sucessivas existências. Elas evoluem também, porque já pertencem ao reino animal, embora moleculares. São agregadas ao corpo astral. É muito interessante isso, né? A cada nova encarnação da criatura,
Quem se materializa são exatamente essas células, cada uma dentro das funções que lhes cabem, cada uma cumprindo seus deveres especializados, tudo como o própria, digamos, a estrutura do DNA determina. O conjunto das células astrais forma o corpo astral. Materializadas, elas têm como resultado o corpo físico, que é a condensação do corpo astral. Obedecendo a esse pensamento, a matéria astral toma a forma que a essência do pensamento subconsciente plasma. Daí ser o corpo físico a manifestação visível do corpo astral invisível. Bom, tem todo um aprendizado para a gente fazer aí, tá? O que que a gente percebe? Quando quando um ferimento atinge o corpo astral, a célula, muitas vezes, espelha a célula do corpo astral do lugar, a pessoa fica com a cicatriz. Quando a gente tem digamos, uma lesão que fecha e não fica cicatriz, não marcou o perispírito. Se ficar uma cicatriz, marca o perispírito. Eu ainda tenho sérias dúvidas, dos impactos das tatuagens. É algo que eu ainda gostaria de estudar junto com os médios, de observar os efeitos das tatuagens no corpo perispiritual. O que que isso pode trazer, digamos, de consequências, até desagradáveis por conta disso, porque, na verdade, fica marcado no corpo físico e provavelmente também está lesando ou maculando o corpo perispiritual. Eu confesso que eu não tenho ainda conhecimento, ainda não tive a oportunidade de pesquisar isso com maior profundidade, mas é algo que me preocupa. Bom, normalmente os nossos durante o sono, né, os nossos desdobramentos, o sonambulismo, se dá, através do corpo astral. É por esse meio que o espírito se desloca e, digamos, interage, principalmente durante o período do sono. Eh, Obviamente, muitos sensitivos podem se ausentar do corpo em transe espontâneo, né. Isso também acontece com pessoas, às vezes, quando toma uma anestesia, quando recebe um choque, na questão hemorragias, né, choque cirúrgico, qualquer outro, tem até aquelas experiências de quase morte, né. O que que é isso? É o afastamento, do perispírito, do corpo astral, com os agregados do corpo físico, e a partir dali ele começa a perceber coisas, né. Tem pessoas, né, Kardec trata disso com muita profundidade, as pessoas não observaram. Ele diz assim, ó: "O sonambulismo, espontâneo ou magnético, produz a mesma coisa". Eu vou dar um exemplo para vocês de um sonambulismo, magnético. Você tem um médium que não é um médium vidente, mas você consegue, através de um processo magnético, desdobrar o médium, que não é vidente, e ele afasta do corpo perispírito, o corpo astral, e adentra outra dimensão. Se ele estiver lúcido, para ele, ali não tem mais corpos opacos. Se ele entender de medicina, ele olha para o corpo da pessoa e diz: "Olha, estou vendo um problema no fígado, estou vendo um problema no baço, e eu estou vendo aqui um problema nessa artéria". Então, esse é um elemento que poderia ser usado com grande, interesse e utilidade no trato das doenças, e que, com certeza, será utilizado na medicina do futuro, que será menos invasiva, muito mais energética do que hoje é. Então, o desdobramento do corpo astral e as suas capacidades podem servir como extraordinário elemento de diagnóstico, até prevenindo situações que depois vão
chegar ao corpo físico com grande antecedência no sentido de tratá-las, de abordá-las, tratando questões físicas e principalmente emocionais, sentimentais, de forma que aquilo se ajuste para que depois não venha refletir no físico. Muito bem. Então, já falamos do corpo átmico, do corpo búdico, do mental, separado em mental superior, mental inferior. Estamos falando do corpo astral, o quinto corpo. Muito bem. O corpo astral, quando você vai dar o passe, se você tiver tato magnético, se você tiver treinamento, você vai perceber que o corpo astral, ele está distanciado do corpo físico, média, né, pode ser um pouco menos, um pouco mais, tipo, de 50 a 80 centímetros do corpo físico. Se você está acostumado no seu trabalho de passe, você passar a mão a essa distância, você vai sentir ali a estrutura do corpo astral. E sente até mais, dependendo do médium, aonde houver carência de energia, podem surgir 2 situações, às vezes uma situação de frio e calor, às vezes uma situação de atração ou repulsão. Eu estou passando a mão sobre o corpo do paciente, na hora do passe, e se existe uma carência de energia, a minha mão é puxada para baixo, porque eu detecto ali uma carência. Se existir excesso, a minha mão sobe, ela é afastada. Há um processo de repulsão, tem energia demais acumulada ali, não é para dar passe, é para tirar. Ali tem energia em excesso. Ou o processo pode se dar por frio e calor. Eu passo a mão, frio está faltando, calor tem excesso. Então, o conhecimento dessas, eh, características e detalhes pode nos fazer melhores operadores do passe, por exemplo, né. Obviamente, o corpo perispiritual tem, já falei, ele tem uma série de, eh, características, entre elas, eh, luminosidade, flexibilidade, eh, tudo se tudo pode ser observado, eh, através da vidência e muitas vezes do tato. Muito bem, já citamos todos esses. Entre o corpo astral, que é o quinto corpo, e o sexto, que é o duplo etérico, existe uma estrutura chamada tela búdica. Essa tela búdica é aí que os espíritos, digamos, ainda ignorantes, desde os mais ignorantes, por condição moral, às vezes por ignorância mesmo, é aí que eles normalmente, eh, o colocam os artefatos nos processos de magia negra, nos processos de obsessão, etc e tal. Essa tela búdica, ela tem uma função de proteger a estrutura, essa estrutura entre o corpo astral e o duplo etérico, tá. E quando essa tela búdica é rompida, normalmente existem processos obsessivos complexos, né, e ali, são colocados chips, às vezes elementos trazidos, terra de cemitério, elementos os mais grosseiros são colocados nesta parte para provocar desajuste, desarmonia, doença e muitas vezes até o óbito da pessoa. Então, quando se fala de mediunidade, do estudo da mediunidade, é importante conhecer essas coisas para poder ver, observar. Toda vez que nós estamos tratando uma pessoa
que a gente percebe que a tela búdica dela tem um rompimento, nós temos que procurar o que está ali instalado. Porque às vezes você pode afastar o obsessor, mas o que ele deixou ali vai continuar produzindo efeitos. E é que isso precisa ser retirado. Existem técnicas que precisam ser estudadas e aprendidas para isso. Assim como recompor a tela búdica, de forma a dar ao indivíduo, de novo, essa camada de proteção. Então chama atenção para todos aqueles que se propõem a trabalhar em reuniões de desobsessão, que estudem, procurem conhecer isto, porque, normalmente, por aí, eh, os espíritos ainda ignorantes conseguem promover um grande mal em todos nós. E aí chegamos ao duplo etérico. Ele é um corpo fluídico, gasoso, né, que normalmente a função dele é garantir a saúde do corpo, ele não tem órgãos. Corpo astral tem os órgãos que se refletem no corpo físico, órgãos astrais, órgãos físicos. Na verdade, um é o produto do outro. O duplo etérico, ele não tem órgãos, ele é um duplicador energético, ele é o último elemento, ele tem um conjunto de chakras. A função do duplo etérico é manter a saúde do corpo físico, a integridade do corpo físico. Então ele vai recebendo, o conjunto de chakras do mental manda energia, chega no corpo astral, ela é processada, reduzida, chega no duplo etérico e aí ele fornece energia direto para os plexos e órgãos do corpo. No duplo etérico é que atuam, por exemplo, as estruturas da homeopatia, dos florais, porque são vibrações energéticas, eles atuam com padrões energéticos. A homeopatia não atua no corpo físico, ela atua no duplo etérico. Ajusta o duplo etérico para que o duplo etérico forneça a energia adequada ao corpo físico. Muito bem. O corpo etérico, o corpo André Luiz trata muito bem do corpo etérico em suas obras. Eu diria que Kardec introduziu o conceito genérico do perispírito. As obras de André Luiz já trazem bastante informação a respeito do corpo etérico. Vale a leitura de André Luiz, a pesquisa em suas obras para entender bem essa estrutura. Essa estrutura, essa energia do duplo etérico, que o duplo etérico ele é matéria gasosa. Ele é gasoso. Semimaterial gasoso é matéria em forma gasosa, né? Então, normalmente é um corpo que evapora algumas horas após o desencarne. Essa é uma energia disputada pelos espíritos trevosos nos cemitérios. Por isso que os cemitérios têm guardiões para proteger, porque isso aí, essa energia é disputadíssima por espíritos, principalmente aqueles que estão muito próximos da nossa densidade material, eles têm carência disso. Esse é o Chi, o famoso Chi. Corpo etérico, corpo bioplasmático, duplo vital, duplo etérico, véu etérico. Tem uma série de designações, tá? Ele é o agente intermediário entre o perispírito e o corpo físico. Ele está muito mais atrelado a nós através do chakra esplênico. O chakra esplênico ele fica aqui, ó, nessa direção aqui do baço, de forma transversal assim. Ele tem uma estrutura extremamente tênue, invisível, né? Mas é matéria. O equilíbrio fisiológico reflete a harmonia que reina no cosmos. O corpo etérico tem por função estabelecer a saúde automaticamente sem interferência da consciência. Ele está ali, tipo assim, um sistema imunológico. Eu tenho que garantir a saúde do corpo físico. Ele faz isso automaticamente, espontaneamente. Ninguém tem que dar nenhum comando.
é a função dele, ele foi, criado dentro da nossa estrutura para esta função. Distribuindo as energias vitalizantes pelo corpo físico, ele cuida para que as funções vitais permaneçam equilibradas e o conjunto corporal conserve o seu equilíbrio harmônico. Promove as cicatrizações de ferimentos, a cura de enfermidades localizadas, etc. O duplo ultrapassa as linhas delimitadoras do corpo físico. É muito mais denso nos seres de evolução mediana e muito menos denso nos seres encarnados mais evoluídos. E ele tem um conjunto de chakras que eu já expliquei. Bom, sua constituição mais íntima é produto do quarto estado da matéria, o plasmático ou bioplasmático. Bom, ele está associado à produção do ectoplasma, de magnetismo e bioenergia. Tem individualidade própria e possui também uma espécie de consciência instintiva, embora reduzida. E ele se apresenta em dupla variação cromática, azul e alaranjado, representando duas polaridades energéticas, negativa e positiva, própria das correntes de energia que nele interagem. Obviamente, ele pode ser deslocado do corpo físico através do uso de sedativos, transe mediúnico, do sono, no coma alcoólico, na hipnose, através do magnetismo animal. Como é que Kardec era um magnetizador, estudava o magnetismo. Como eles faziam? Eles ficavam jorrando energia sobre a pessoa, a ponto da pessoa, em certo momento, desdobrar. A energia era tanta que o perispírito ou o duplo etérico não conseguia ficar preso ao corpo, ele se afastava, né? Ele possui um automatismo puramente instintivo e biológico, por isso está relacionado ao chakra esplênico, do qual recebe vitalidade, oriunda dos raios solares. Por exemplo, em caso de perigo, né, um aumento de tensão porque entrou uma energia mental, um obsessor violento. Se ele se afastar, às vezes a pessoa pode ter um desmaio, tá? Ou um ataque epilético, coisas semelhantes. Bom, poderíamos falar muito mais sobre isso, mas vamos fixar numa só, que eu já falei, né? Grande número de doenças que se consideram originadas no corpo físico tem como sede, na realidade, o substrato anatômico da organização etérica. É dali que passam para o corpo somático, onde aparecem como disfunção vital. Essa hora a gente está sentindo dor, vai no médico, ele não faz um diagnóstico, porque os aparelhos da medicina ainda não conseguem observar nem o plano etérico, nem o plano astral, né? Esse corpo etérico, eu falei que o perispírito estava a 40, 50, 80 centímetros. Esse está a 12 ou 15 centímetros do corpo. Quem tem tato magnético também consegue. A pessoa está deitada aqui. Se você passar a mão assim a 15 centímetros aproximadamente, você sente o duplo etérico. E aí o processo é exatamente aquele que eu descrevi anteriormente, de calor ou frio, repulsão ou atração. Bom, acho que já falamos sobre isso e vamos chegar, né, no corpo físico. O corpo físico, na verdade, todos nós achamos que sabemos, mas ele é, na verdade, a reprodução, a cópia da estrutura perispiritual. Uma cópia, né, fidedigna. Kardec diz: o corpo físico está atrelado ao corpo astral, átomo a átomo, molécula a molécula, célula a célula. Esse é o processo da encarnação. E ele diz que na desencarnação ele é desatrelado célula a célula. Então,
No caso do corpo físico, o Evangelho segundo o Espiritismo tem a lição mais extraordinária, que ele diz o seguinte, né, é o corpo físico é que possibilita a expressão do espírito no plano físico. Então ele diz: "Cuidai do corpo e mortificai o espírito". Cuidar do corpo significa alimentação adequada, pensamento adequado, higiene, qualidade de sono, autorrespeito, respeito ao próximo. Nós precisamos de uma série por quê? Eh, Se o nosso corpo está em excelente condição, ele proporciona ao espírito todas as oportunidades que o espírito precisa para realizar aquilo que ele se propôs a fazer enquanto encarnado. Se estamos debilitados, física, emocional, eh, espiritualmente, moralmente, caídos numa cama, jogados num hospital, sem condições de cuidar de nós mesmos, fica difícil. Eh, Minha mãe, já desencarnada, desde que eu era criança, ela dizia assim para mim, e ela viveu até os 80 e tantos anos. Minha mãe dizia assim: "Eu só peço uma coisa a Deus, que Ele me permita ser autossuficiente até os meus últimos dias". E Deus foi e ela fez por onde merecer isto, no sentido da disciplina da alimentação, de evitar vícios, né, fumo, álcool, excesso de comida, etc, tal. Mesmo bastante idosa, ela dava suas caminhadas, tomava o seu solzinho, e aí ela conseguiu praticamente, até um mês ou 2 antes dela desencarnar, ser completamente autossuficiente, cuidar dela, da roupa dela, do alimento dela, das finanças dela, de ser livre e independente para fazer o que ela quisesse. Nós precisamos nos lembrar o seguinte, o corpo não é nosso, a pessoa diz: "Ah, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser". Não, não é seu. Nós somos depositários, em geral infiéis. Quando nós alugamos um imóvel e permanecemos nesse imóvel por uns tantos anos, nós está escrito no contrato que ao final da locação nós devemos devolver o imóvel ao dono nas mesmas condições que recebemos, ressalvado o desgaste natural do tempo. E isso é o que nós deveríamos fazer em relação ao nosso corpo, com relação ao credor, que nos cedeu o corpo, né, a matéria, por empréstimo, e que deveríamos entregá-lo de volta no melhor estado possível de saúde, de equilíbrio, de harmonia. Simplesmente morre porque a energia consumiu. O tempo, a energia programada para a encarnação, 80, 90, 70, 50, 100 anos, aquela energia acabou, e aí o corpo sem energia vai a óbito, desfalece, morre. Mas ele não deveria estar faltando pedaços, órgãos ou todo mutilado por, desequilíbrios da nossa própria ação, né, às vezes danosa. Então é isso. Bom, vamos voltar ao ponto inicial. Saímos lá de cima de Deus, aquela centelha, e fomos descendo, passando por todos esses corpos, até chegarmos no corpo físico. Como faremos essa viagem de volta? Sabemos que precisamos progredir emocional, espiritual, moralmente. Uma jornada longa. Mas nós não estamos impedidos de entrar em contato com a divindade, daí o religar, a história da religião. O ser humano tem se preocupado em, muitas vezes, em ser religioso, mas esqueceu da religiosidade. A religiosidade é a nossa conexão com o nosso Criador. E isso vai se fazer através do recolhimento, do isolamento, da solitude,
do pensamento, do equilíbrio, da introspecção, da caminhada. Deus está dentro de vós. Nós não estamos impedidos de fazer esta conexão hoje. Precisamos nos manter em equilíbrio, em silêncio, em harmonia, em introspecção, em silêncio. Olhar para dentro com calma, refletir, orar, meditar, silenciar. E aí teremos acesso à intuição. Todo o acervo do espírito, do qual eu faço parte, sou apenas uma personalidade. Quantas vivências esse espírito teve, quantas experiências ele teve, quantas aquisições ele registrou e guardou, estão lá nas estruturas que eu acabei de descrever para vocês. Como eu posso ter acesso a elas? Só no silêncio, na calma, na disciplina, na constância, na regularidade da oração, da prece. Jesus dizia, depois dos trabalhos, ele sempre convidava o grupo. Jesus, na sua grandeza, dizia: vamos nos recolher, agora vamos conectar com o Pai, vamos meditar, vamos orar. Se Jesus, na sua grandeza, não abria mão disso, como nós deixamos isso de lado? É inconcebível. É inconcebível. Então, amigos, o conhecimento de si mesmo, o velho sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. O processo de chegar lá em cima é íntimo, é pessoal, não está do lado de fora, está do lado de dentro. Eu coloco para vocês todos todas essas informações que aí estão e fico à disposição que vocês possam formular perguntas, se tiverem dúvidas. Com certeza, nesse tempo não dava para falar muita coisa, mas eu espero que eu hoje tenha conseguido trazer uma visão do perispírito mais ampla do que aquilo que tradicionalmente se aborda. Assim vou terminando aqui esse nosso encontro, que já está longo, deixando a todos um abraço, desejos de paz, de amor, de felicidade.